Fala pessoal, aqui é Mariana Boaventura do canal Roma Contabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a reforma tributária, que a gente está aí em discussão, já que vai agora para a aprovação do Senado. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e aí a gente já tem um texto que foi aprovado e vai seguir para a aprovação dos senadores. E eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje sobre o que é que vai mudar e quais os impactos na nossa vida. Então, o que é que começa a mudar após a aprovação da reforma tributária? Mas já deixa aqui o seu like se esse vídeo lhe interessa e já compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que através da reforma tributária a gente vai ter a unificação dos principais tributos que hoje correspondem a boa parte da carga tributária do nosso sistema tributário brasileiro. E aí a gente vai ter alguns impostos que entrarão dentro dessa junção da reforma tributária, que são o ICMS, o PIS, o COFINS, o ISS, alguns tributos aí que correspondem a boa parte da carga tributária hoje que a gente consome dentro do nosso sistema brasileiro. Mas e aí, primeiramente, a gente vai falar sobre o IBS. O que é o IBS? O IBS vai ser a unificação do ICMS e do ISS, os tributos estaduais e municipais. A gente vai ter também aí algumas modificações, provavelmente, no IPVA e também no tributo que é sobre o patrimônio municipal, que é o IPTU, né? O Imposto sobre Território Urbano. E posteriormente eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre essas modificações que serão ocorridas nesses tributos. Mas o IBS ele vai unificar o ICMS e o ISS, onde através do recolhimento de uma guia única, o contribuinte irá fazer o recolhimento desse imposto. O outro imposto que a gente tem aí é o Imposto Federal, o CBS, que ele vai substituir, unificar, na verdade, o PIS, o COFINS e também o IPI. Esse tributo deverá ser recolhido para a União. E aí que a gente tem algumas observações para fazer sobre a economia prevista através do IBS e do CBS. Hoje o texto aprovado reduz a alíquota padrão em até 60%, ou seja, do valor total que a gente paga de impostos aí, a gente vai ter um valor correspondente a 40% da carga tributária atual, podendo chegar até 25%. Está previsto aí uma grande economia, porém, através de um regime de transição, a gente vai ter alguns itens que serão isentos dessas contribuições. Para quê? Para que a gente tenha o fim da guerra fiscal entre os estados. Então, o texto padrão aprovado tem uma redução aí de até 60% da carga tributária padrão que a gente tem hoje. Então, a gente vai ter aí uma alíquota correspondente a 40% da alíquota atual, podendo chegar até 25%. Mas a grande pergunta é, quais os prejuízos e quais os benefícios que nós teremos durante o período transitório, né? Além, claro, da redução da carga tributária. A gente vai ter aí também a isenção de alguns produtos que hoje têm a tributação, né, que ocorre dentro de alguns estados. A gente vai ter isenção de alguns produtos. E como é que isso vai ser reparado? A União irá destinar um fundo de 240 bilhões de reais para que seja feito esse processo de transição. E aí a gente tem as datas, eu vou passar para vocês aqui as datas de transição e de implementação dessa reforma tributária. Então, a gente tem aí um prazo de até 2026 para que sejam implementadas essas informações que foram aprovadas no texto base aprovado no Senado. Até 2026 a gente deve começar a ter a implementação dessa reforma tributária, mas a gente acredita que até 2033 é que será finalizado todo o processo transitório, principalmente para todos os municípios. A gente sabe que existem municípios que terão um pouco de dificuldade de passar por esse processo de transição. Então a gente prevê aí que até 2033
a gente vai estar com todo o sistema reformado, todo o sistema tributário reformado. Lembrando que, dentro desse processo de implementação, nós teremos as leis complementares que irão regulamentar a forma de arrecadação dentro de cada estado, dentro de cada município. Essas irão fornecer as informações de modulação da reforma tributária. O que é essa modulação? Isso vai impactar principalmente para nós contadores que iremos precisar repassar isso para os contribuintes. A gente sabe que, consequentemente, a gente vai ter algumas modificações nas declarações acessórias que deverão constar a arrecadação desses tributos destacados. Então, SPED, DMA, todo o sistema SPED que a gente tem hoje, de ICMS, de IPI, de PIS, COFINS, as contribuições, né? O ECD, o ECF, isso aí vai mudar um pouco, porque a gente vai precisar fazer o destaque da destinação de cada um desses produtos para o município, para o estado e para a União. A gente tem aí alguns setores que serão os principais beneficiados. Quais são eles? O setor de saúde, de transporte público e de educação, né? Prioritariamente serão esses. E aí a gente vai ter uma redução significativa da carga tributária para essas instituições. Outras discussões importantes que a gente teve aí através da aprovação da reforma tributária é que haverá uma isenção dos itens de cesta básica. Hoje a gente sabe que existem alguns itens, como por exemplo o sal, que tem isenção de impostos, mas existem outros itens que ainda sofrem, por exemplo, com a tributação da ST, da substituição tributária. E aí a previsão é que todos os itens de cesta básica sejam isentos. Uma outra discussão importante é que o IPVA ele irá incidir sobre todos os veículos de transporte, que hoje apenas alguns sofrem esse tipo de tributação. Vamos lembrar aqui, por exemplo, que esses impostos serão revisados principalmente para quem possui uma maior renda, como por exemplo aí que se discute sobre a tributação de jatinhos, de jet ski, que hoje tem algumas reduções de carga tributária, seja ela federal ou estadual. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, deixar nos comentários outras dúvidas que vocês possam ter, porque vai existir ainda muita discussão, vai dar muito pano para manga aí essa reforma tributária. Não esquece de deixar aqui nos comentários, deixar o seu like, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Foi mais um vídeo do canal de Roma Contabilidade, agradeço a vocês, até o próximo vídeo.